Olá, meus amigos, minhas amigas, que Jesus nos abençoe a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui de volta para darmos continuidade ao nosso estudo do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Depois de um longo período sem podermos dar prosseguimento no estudo, no último capítulo e no último episódio lançado aqui no canal, nós retomamos lá com o capítulo de número 44, que já faz parte dessa quinta parte da obra em que Leon Denis vai desdobrar mais os aspectos morais da doutrina espírita, essa parte que é chamada o caminho reto. Hoje nós vamos então seguir dentro dessa parte, avançando para o capítulo de número 45, cujo título é Orgulho, Riqueza e Pobreza. Só lembrando que no capítulo anterior nós falamos da fé, da esperança e das consolações. Então, traçamos aí considerações em torno da relação ou da correlação entre a fé e a esperança, essas chamadas virtudes fundamentais, juntamente com a caridade, e as consolações que decorrem disso. Então, essa resiliência, essa força que a criatura consegue extrair a partir da fé e da esperança, que como que se retroalimentam uma à outra. Hoje nós vamos falar de alguns dos desafios que a criatura encarnada ou a criatura ainda imperfeita vai encontrar no seu processo de evolução. Desafios esses que vão ter aí o seu nascedouro nesse vício difícil, desafiador de extirpar, mas que precisaremos vencer se quisermos de fato avançar para outros patamares da evolução. E a partir desse vício, então, que é o orgulho, Leon Denis vai nos propor também uma reflexão sobre a riqueza e a pobreza, que são configurações, condições pelas quais o espírito vai passando nas suas múltiplas existências neste plano. Ele vai vivendo, ora experiências de riqueza, ora experiências de pobreza, ora experiências de poder, ora experiências de subalternidade, e ambas terão aí a sua finalidade, terão a sua função no concerto da criação e no processo de amadurecimento do espírito. Então é sobre isso que nós vamos refletir hoje, percorrendo aqui esse caminho que Leon Denis vai nos apresentar no capítulo de número 45. Então, ele inicia dizendo o seguinte: de todos os males, o orgulho é o mais temível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. Então, quando a gente vai para obra espírita, começando pela codificação de Allan Kardec, depois passando aqui por Leon Denis, por todos os que vieram mais à frente, por exemplo, a obra de Emmanuel e tal, nós vamos ver que o orgulho e o egoísmo são esses vícios mais radicais. Radicais aqui no sentido de raízes mesmo, de todos os demais vícios. Ora, a gente vai ver o egoísmo sendo definido como o principal, os espíritos, aliás, vão dizer isso em O Livro dos Espíritos, como sendo a raiz ou a causa de todos os males da humanidade. Ora, Leon Denis e outros espíritos vão dar mais ênfase no orgulho, mas no fundo egoísmo e orgulho são muito próximos, quase que gêmeos mesmo, quando a gente entende o que está por trás disso, né? Quando nós entendemos, por exemplo, que o egoísmo é o culto do eu, é essa reverência exacerbada de si mesmo, é o colocar-se num pedestal, cultuar-se a si mesmo. E isso já passa a ser também a própria definição de orgulho, que é quando a criatura se toma assim como medida de todas as coisas, se crê muito hábil, se crê ou superestima as suas qualidades, as suas habilidades, se coloca como o suprassumo em uma determinada área ou em um determinado conhecimento. Então a gente percebe que egoísmo e orgulho são muito similares nas suas manifestações, e por isso o Leon Denis que vai dizer que ele é o mais temível de todos os males, porque ele vai gerar ou ele vai estar por detrás de todos os outros. Assim como o egoísmo, se pensarmos nessa perspectiva que os espíritos, que Kardec vão trabalhar lá em O Livro dos Espíritos. Se a gente pensar na vaidade, por exemplo, ela vai ser um produto, um resultado do orgulho. Ela vai ser uma expressão, um reflexo desse orgulho ou desse culto do eu, que é o egoísmo.
Se nós pensarmos na cobiça, na ambição, elas também terão a sua correlação aí, terão o seu vínculo com o egoísmo, com o orgulho, em que, por exemplo, a criatura crê que seja plenamente razoável, que seja justificável ela passar por cima de outros, ela burlar certas regras, ela menosprezar a condição de outras criaturas para alcançar aquilo que ela cobiça, aquilo que ela ambiciona. Isso só nasce, isso só encontra espaço quando o indivíduo está aí muito enceguecido pelo orgulho, quando o culto a si mesmo e aos seus desejos, aos seus interesses, a cegou a tal ponto de realmente não se importar com a lei divina, não se importar com os outros, com os sentimentos dos outros, nesse processo de cobiça ou de ambição, por exemplo. Enfim, se nós pegarmos aí qualquer vício por um processo de análise, de reflexão, nós vamos conseguir chegar ao orgulho ou ao egoísmo, que inclusive vai ser o próximo vício que nós vamos aqui analisar no capítulo subsequente do livro Depois da Morte. Então, ele diz que é o mais temível de todos os males, porque deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. É uma hidra monstruosa, sempre a procriar e cuja prole é bastante numerosa. Então aqui ele se serve de uma figura, de uma personagem, digamos assim, da mitologia grega, né? Aquela que foi morta por Hércules num de seus trabalhos e que era um monstro ali com cabeças de serpente, um corpo de dragão, e contam as lendas, ou conta a mitologia grega, que em se cortando uma cabeça surgiam outras duas, ou as cabeças se regeneravam. Então teve toda uma estratégia ali de Hércules para conseguir vencer a Hidra. Assim também de nossa parte, né? Para vencermos o orgulho, é preciso todo um trabalho realmente profundo para ver todas as suas ramificações, toda a sua extensão dentro de nós, em nossos sentimentos, em nossas ações, naquilo que expressamos para o mundo. Lá, para vencer a Hidra, Hércules recorre, por exemplo, ao fogo, então ele vai cicatrizando cada uma das cabeças cortadas para que elas não pudessem se regenerar. Então, o símbolo do fogo aqui, da luz, como único meio também de impedir que essas cabeças cresçam novamente. O fogo também do sofrimento, das lutas da vida que vão aos poucos nos trazendo melhor a uma condição de mais humildade, de mais consciência. Então tem toda uma simbologia por detrás do mito ou da mitologia em torno da Hidra que Leon Denis aqui resgata, justamente para dizer que é um monstro ou é um vício difícil de ser vencido, porque é dos mais arraigados. O orgulho, o egoísmo, dos mais arraigados. Então vai pedir de nós muita perseverança, muita disciplina, muita estratégia até mesmo nesse embate diante dessa hidra monstruosa sempre a procriar. Então, uma vez que o orgulho está vivo em nós e ativo, ele está sempre gerando filhos, ele está sempre gerando frutos nocivos para nós e para as vidas ao nosso redor. Então, palavras de soberba, palavras ferinas, cegueira espiritual, culto de ilusões, são frutos perniciosos, são filhos do orgulho, que o orgulho não cessa de gerar quando está vivo e ativo, operando dentro de nós. Da importância de, tanto quanto possível e à medida que despertamos, de lutarmos contra esse vício, a fim de ir aos poucos debelando as suas ações e aos poucos cortando cada uma dessas cabeças, dessas ramificações que o orgulho vem estabelecendo dentro de nós há muitos séculos, né? Há milênios. Então essa é a ideia que o Leon Denis traz aqui para nós no início. E fala no próximo parágrafo o seguinte, ai de quem se deixou apanhar pelo orgulho. Melhor fora ter deixado arrancar do próprio peito o coração do que deixá-lo insinuar-se. Então ele é bem forte na imagem de que se serve, justamente para registrar para nós, para realçar para nós o quanto é profunda
eu profundo esse enraizamento do orgulho em nosso coração, em nosso sentimento. E naturalmente a vida, a providência divina irá nos propor certas circunstâncias, experiências, aprendizados que nos permitirão chegar em toda essa profundidade para o arrancarmos pela raiz. Então será um processo doloroso muitas vezes. É o que ele segue dizendo, não poderá libertar-se desse tirano senão a preço de terríveis lutas. Depois de dolorosas provações e de muitas existências obscuras, depois de numerosos insultos e humilhações, porque nisso somente é que está o remédio eficaz para os males que o orgulho engendra. Nós nos recordamos daquela fala de Jesus, que é também assim marcante, até impactante no Evangelho, quando ele fala que aqueles, entendidos, que se tinham por sábios e tal, diz Jesus, se vocês, digamos assim, desencorajarem, se vocês confundirem, se vocês forem pedras de tropeço para um destes pequeninos, melhor fora que tivessem amarrado uma pedra de mó em vosso pescoço e fossem lançados ao mar. A gente fica pensando, nossa, mas que imagem forte que Jesus está trazendo, né? Aqueles que confundem os pequeninos, os simples, aqueles que orgulhosos, vaidosos, mal se utilizam da sua habilidade, da palavra, da oratória, da eloquência, do ensino para confundir os outros, para pervertê-los, desviá-los. Melhor fora para estes que amarrassem uma pedra de mó no seu pescoço e se lançassem ao mar. Será que Jesus está incentivando assim esse desapreço pela vida, o buscar ali o próprio extermínio? Será que Jesus está incentivando a pena de morte? Óbvio que não. Jesus está trazendo uma figura simbólica, embora também muito enérgica, das responsabilidades associadas ao conhecimento, para que ele não esteja a serviço do orgulho, mas antes da legítima educação libertadora, conscientizadora de outros espíritos. E o que é essa imagem que Jesus traz? Ora, aquele que se perdeu nesses caminhos do orgulho, da vaidade, da soberba, confundindo muitos outros nesse processo, quais serão as consequências para ele? Ele terá de voltar à matéria, encarnar novamente em experiências de subalternidade, de anonimato, uma vida mais apagada em oposição àquela vida de brilhos outrora, de títulos, de renome, de prestígio. Essa pedra de mó que é amarrada ao pescoço e o indivíduo é lançado no mar é uma grande figura para o processo reencarnatório, mas agora um processo reencarnatório com limitações, com o peso de deveres e responsabilidades que outrora foram menosprezados. Porque o mergulho no mar é um símbolo da encarnação. No contexto das escrituras do Evangelho, muitas vezes o mar vai ser a representação da experiência material. Esse mergulho novamente na experiência material. E aquela pedra atrelada ao pescoço é justamente o símbolo dos fardos, das responsabilidades, das consequências a que o espírito se vinculou pelo mau uso do conhecimento outrora, pela postura de orgulho que teve diante dos seus irmãos em humanidade. Então ele volta às vezes com restrições, com questões até no corpo, como limitações para a expressão da inteligência, quantos espíritos extremamente inteligentes em outra encarnação, mas que foram orgulhosos, que se serviram disso apenas para fins escusos e menos dignos, não voltam com sérias limitações, deficiências mesmo intelectuais em futuras existências, como Kardec vai descrever em O Livro dos Espíritos ou na revista Espírita, em alguns casos que ele analisa ali, chegando inclusive a conversar com os espíritos quando eles estavam em desdobramento do corpo. Lá eles conseguiam manifestar a inteligência e falavam o porquê daquelas provas, o porquê daquelas experiências. E eram consequências, digamos assim, do orgulho, da soberba de outrora. Mas essa mó amarrada ao pescoço pode representar também deveres que vão estar ali muito presentes na vida daquele indivíduo
impedindo-o de alcançar outros sonhos, outras ilusões. Ele vai ter sempre aquele dever ali, o mantendo vinculado a certas experiências, das quais talvez desejaria fugir, mas a vida o mantém mais cativo, mais restrito ao cumprimento de certas obrigações que são necessárias à sua retificação. E é até interessante pensarmos que a corda é amarrada no pescoço. O pescoço é justamente o elemento intermediário entre o cérebro e o coração. Como a dizer que esses deveres visam justamente fazer a criatura a identificar, ou voltar a um equilíbrio entre o raciocínio e o sentimento que por vezes esteve esquecido. Então, remediar, trazer a criatura de volta para esse equilíbrio, temos também essa simbologia ali por detrás. Se antes era puro cérebro, com muito orgulho, com muita vaidade, então agora é voltar ao meio, trazendo também o coração para que o uso dessa inteligência seja feito agora nas bases da humildade, nas bases de mais consciência. Então olha que simbologia bonita nós podemos extrair dessa imagem forte de Jesus. E é no fundo o que Leon Denis está dizendo aqui. Para curar essa chaga do orgulho, às vezes, muitas lutas na matéria, dolorosas provações, existências obscuras que vão trazendo a criatura de volta a esse equilíbrio, saindo lá daquele ufanismo de si mesma, daquele orgulho, daquele pedestal em que se colocou pelas vias da inteligência, para trazê-la de volta a algo mais equilibrado, mais sensato, mais ponderado. Prossegue ele: este câncer é o maior flagelo da humanidade. Porque, se analisarmos, muitos dos grandes flagelos da humanidade, tirados aí os flagelos naturais, se pensarmos, por exemplo, na guerra, quantas vezes a guerra não será o produto quase que exclusivamente do orgulho? O orgulho de uma nação ou de um povo, diante do orgulho de outra nação ou de outro povo, e nenhum deles cede nem um passo, não cede nem um pouquinho para que se encontrem caminhos de paz, e aí o orgulho então engendra a guerra. Quantas vezes por detrás do preconceito que gerou, do fanatismo, que gerou muitas e muitas perseguições, exílios, destruiu famílias e reputações ao longo de tantos séculos, quantas vezes por detrás disso não teremos ali o orgulho vaidoso, infelizmente até mesmo de nós cristãos, que em outros tempos, orgulhosos de sermos representantes do Cristo na terra, cegos, nos fazíamos cegos para o verdadeiro serviço do Evangelho, que é de amor, que é de humildade, que é de lavagem dos pés, e aí saíamos a perseguir, a destruir, ostentando bandeiras, brasões, símbolos, cruzes, naquele orgulho de sermos representantes do Cristo na terra. Então, é o maior flagelo da humanidade, se analisarmos aqui por essa perspectiva do orgulho como sendo essa raiz. Também o egoísmo pode ser entendido como esse maior flagelo da humanidade, porque, no fundo, vai estar por trás, alimentando, direta ou indiretamente, todos os vícios humanos que, por sua vez, serão os geradores dos flagelos sociais, aqueles que dependem do ser humano, tirados aí os flagelos naturais que têm também a sua função dentro da criação divina aqui na matéria. E aí ele prossegue dizendo que dele, então, procedem todos os transtornos da vida social, as rivalidades entre classes, entre povos, as intrigas, ódio, guerra. Quantas vinganças não terão no seu nascedouro ali o orgulho ferido, o amor próprio, entre aspas, ferido, que não cogitava, não abria qualquer margem para o perdão ou para a indulgência, e que então, cultivando aquele orgulho, culminava na vingança, nos processos de vingança, que alimentam verdadeiros ciclos ou circuitos de treva e de ódio, às vezes por séculos, por várias encarnações, entre indivíduos, entre grupamentos, processos às vezes seculares ou milenares, nutridos pelo orgulho no fundamento, na base, e pela vingança, pelo ódio, pelo ressentimento, como produtos desse orgulho. Inspirador de loucas ambições,
O orgulho tem coberto de sangue e ruínas este mundo. E é ainda ele que origina os nossos padecimentos de além-túmulo, pois seus efeitos ultrapassam a morte e alcançam nossos destinos longínquos. Então o espírito, como nós sabemos, ao desencarnar, ele não se modifica abruptamente. Se orgulhoso aqui, ele chega do lado de lá também orgulhoso. Mas lá, ele começa a ter os primeiros choques de realidade. Porque todo orgulho do qual ele se ufanava aqui, às vezes por conta de posses, de bens, de influência, de poder, de repente do lado de lá aquilo começa a já não estar tão presente. Ele já não pode mais contar com aquilo. Então esse orgulho começa a enfrentar os primeiros choques de realidade, o primeiro embate com a verdade. E aí ele tem basicamente dois caminhos. Se revoltar, que significa seguir no caminho do orgulho. Então, o orgulhoso que era, diante desse choque de realidade, ele cultiva ainda mais o orgulho e aí se rebela contra Deus, contra tudo, contra todos, contra o universo, contra a vida. Ou ele pode começar a entrar num caminho de renovação. Ele já começa a colocar os pés um pouco mais no chão. Mas muitas das vezes o que vemos é que o espírito escolhe o caminho do orgulho, manter-se no caminho do orgulho, e aí se revolta. Aí condena Deus, vai dizer que Deus é o responsável, que as leis de Deus são fracas, são mal feitas, são imperfeitas. Enfim, ele segue naquele processo de cegueira. O orgulho não nos desvia somente do amor de nossos semelhantes, pois também nos estorva todo o aperfeiçoamento, engodando-nos por meio da superestima a respeito de nosso valor ou cegando-nos sobre os nossos defeitos. Aqui nós entramos num dos aspectos mais prejudiciais ou perniciosos do orgulho, que é a cegueira que ele gera. Cegueira quanto à vida. Então a criatura orgulhosa, ela não está tão aberta para aprender com a vida, com o universo, porque ela já crê saber tudo, entender de tudo, então ela não consegue analisar novos detalhes, novas nuances, ela não consegue chegar a novas conclusões. Mas o aspecto principal e mais prejudicial do orgulho é a cegueira que ele gera sobre nós mesmos, porque ele cria uma imagem ilusória a respeito de nós. Virtudes que não temos, qualidades que não temos. Ou às vezes temos ali qualidades e virtudes incipientes, mas que o orgulho coloca como já perfeitas, no mais alto grau, supra-sumo, quando estamos ainda distantes disso. Então ele acaba se tornando um grande estorvo, um grande obstáculo ao progresso, porque a criatura orgulhosa ela não crê na necessidade de melhoria, porque ela já considera-se num patamar assim muito elevado. Então, em oposição à humildade, por exemplo, que é um olhar sempre aberto para o futuro, para o que há de novo, para o que há por descobrir, o orgulho é como que aquela criatura que só olha para trás. Ela não tem a perspectiva do que ainda tem por alcançar. Como ela só olha para trás, ela acha que já está no ponto de chegada. Porque ela vê, nossa, olha quanto eu já caminhei. E ela acha que o ponto em que ela está é o finalmente. Porque ela não olha para frente. A humildade é olhar para frente, é abrir-se para o novo. O orgulho não. Apaixona-se a criatura pelo seu estado atual, projeta-o como sendo o ápice e fica lá a cultivar, a contemplar o que já foi, como se ela já tivesse percorrido todo o caminho. E aí ela permanece estagnada, engodada por si mesma. Só o exame rigoroso de nossos atos e pensamentos pode induzir-nos à frutuosa reforma. E como se submeterá o orgulhoso a esse exame? Ora, se ele não crê na necessidade de melhoria, se ele já acha que é o supra-sumo, se ele já está superestimando as suas qualidades, ele não reconhece a necessidade de aperfeiçoamento. Tampouco desse exame mais profundo e sincero sobre si mesmo, que pede humildade. Então, como não faz isso, ele não identifica a necessidade de melhoria. Por isso que Jesus no Evangelho diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus.
Porque o pobre em espírito, em oposição ao orgulhoso, é aquele que sempre fixa-se no quanto ainda lhe falta. Ele sempre se vê como pobre ainda diante da grandeza da vida. O orgulhoso não. Ele sempre se vê já como cheio, como inflado, então não falta nada. Então ele não consegue avançar. Agora o pobre em espírito, ele se sente ainda muito pequenino, vazio, ele sente que ainda tem muito a trazer para si, agregar a si mesmo, a sua vida e os seus sentimentos. Por isso o reino dos céus para ele está aberto, o caminho está aberto e ele o percorre. O orgulhoso, não. De todos os homens, ele é quem menos se conhece. Olha só que interessante. É o que mais se cultua, se coloca num pedestal, mas é o que menos se conhece. Nós temos um arquétipo no Evangelho que fala muito dessa postura, que é o dos doutores da lei, dos fariseus. Eles se consideravam excessivamente puros, qualificados, aptos para o reino de Deus, e tinham desprezo por aqueles pecadores arrependidos, mas pobres em espírito, que se aproximavam de Jesus. Eles são aquela figura do filho mais velho da parábola dos 2 filhos, ou do filho pródigo, que, crendo-se assim já tão gabaritado, tem aquela postura de orgulho diante do pai e se recusa a entrar na casa, ao passo que o filho mais novo, tendo-se equivocado, mas disposto a recomeçar, a aprender, entra primeiro na casa, no reino dos céus. O filho mais novo é o símbolo dos pecadores arrependidos. O filho mais velho é o símbolo do virtuoso aparente que, orgulhoso que era, não conseguia ter uma real dimensão da sua posição e relutava em entrar na casa, se rebelava contra Deus, que é fruto, assim, o fruto mais característico do orgulho, né? A rebeldia contra Deus, se revoltar contra a vontade divina. Então é a postura dos fariseus. Quando Jesus diz assim, eu não vim para os sãos, mas para os doentes, para os enfermos, ele diz isso diante dos fariseus, ele não está dizendo que os fariseus já eram sãos, porque eles tinham ainda o cancro, o câncer do orgulho. Ele está dizendo o seguinte, na verdade, olha, esses pelo menos, os pecadores arrependidos, já reconhecem que são enfermos. Portanto, reconhecem que precisam de remédio, de cura, de renovação. Ao passo que vocês estão ainda na condição mais grave de enfermidade, que é aquele que reluta em admitir que está enfermo e que por isso não recorre ao remédio. E aí vai deixando que a enfermidade se alastre ainda mais no campo do sentimento. Então é isso, de todos, o orgulhoso é o que menos se conhece. Por mais que às vezes tenha cultura, intelecto desenvolvido, mas sobre si mesmo e sobre as realidades mais fundamentais da vida, ele é o que mais desconhece. Jesus, em vários momentos, vai deixar isso claro, né, no Evangelho, a importância dessa postura de pobreza em espírito, de humildade, em oposição, em antítese a essa postura de orgulho. E aí o Leon Denis vai dizer um pouco mais adiante, né, no próximo parágrafo, já no meio dele aqui, ele diz assim, o orgulho ele contamina até aquilo que poderia ser meritório, por exemplo, os bons atos. Todo bem realizado com ostentação, com orgulho e com secreto desejo de aplausos e lauréis, depõe contra o próprio autor. Na vida espiritual, as intenções, as causas ocultas que nos inspiraram, elas reaparecem como testemunhas. E elas acabrunham o orgulhoso e fazem desaparecer os ilusórios méritos. Porque lá como que é desnudada a intenção. E aí fica evidente que a intenção não foi das mais nobres. Tinha ali muito mais interesse de status, de reconhecimento, do que propriamente de servir no bem. Então a intenção fala muito mais da ação do que propriamente a ação em si. Então o orgulho, além de atravancar a marcha do espírito, muitas vezes ele contamina aquilo que já seria o início de uma virtude. Um ato bondoso, por exemplo, perde muito do seu valor porque o orgulho entra ali, desvirtuando a intenção e querendo converter o mote principal daquele ato em status, reconhecimento, aplausos e etc. O orgulho encobre-nos toda a verdade. O orgulho encobre-nos toda a verdade. Então, o orgulho sendo esse véu
essas escamas que nos cegam, encobre-nos a verdade sobre nós mesmos, como vínhamos falando, mas também sobre a vida. Então, o cientista orgulhoso, que já chega para analisar um fenômeno cheio de ideias pré-concebidas, cheio de conclusões próprias, ele não consegue chegar na realidade por detrás daquele fenômeno. Quantos assim não procederam, por exemplo, quando do advento do Espiritismo? Cientistas famosos, reconhecidos, mas orgulhosos, crendo-se assim os melhores entendedores da natureza e das leis, crendo já ter alcançado o ápice de compreensão, desprezavam aqueles fenômenos, desprezavam os que estudavam aqueles fenômenos e assim ficavam impedidos de acessar a verdade, as verdades que estavam ali por detrás. Então, muitos cientistas reconhecidos naquele tempo e ainda hoje relutam em estudar isso porque posturas pré-concebidas nascidas do orgulho. Outros cientistas reconhecidos, mas realmente comprometidos com a verdade e por isso humildes, se aproximaram e conseguiram chegar às conclusões, como por exemplo William Crookes, que foi um dos grandes pesquisadores desses fenômenos lá nos tempos de Kardec ou ali pós-Kardec. Então o orgulho também nos encobre a verdade sobre aquilo que nos cerca, os aspectos da lei divina que nos cercam. Por isso Jesus também dizia lá no Evangelho, Mateus 11, 25, graça te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. O segredo para penetrarmos mesmo nas revelações divinas, nos aspectos mais sutis, ocultos e sublimes da lei divina e da sua criação, é a humildade. É a única chave que nos abre essa porta. Enquanto que sábios entendidos muitas vezes vão ficando privados de alcançar a essência das coisas, especialmente no que diz respeito às questões morais. Quantos não se aproximaram do Evangelho, da mensagem de Jesus ao longo dos séculos, e ali não viram nada demais, porque orgulhosos, vaidosos. Mas quantas almas simples, singelas, sem qualquer cultura excessiva aqui do ponto de vista do mundo, sem quaisquer lauréis ou títulos, não conseguiram chegar ali no âmago da mensagem de Jesus. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. É o que Kardec também vai descrever em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, quando fala do entendimento da própria doutrina espírita. No seu cerne, no seu âmago, ele vai dizer assim, que não é o nível de cultura que vai definir o entendimento do Espiritismo, nem mesmo o tempo de Espiritismo ou quantas obras se leu. O que mais define a apreensão profunda do Espiritismo é o que ele vai chamar de maturidade do senso moral. E o que é a maturidade do senso moral senão humildade, senão disposição, abertura para o aprendizado? Esses são os que chegam mais fundo. Os outros, muitas vezes, se detêm apenas nos fenômenos, nos aspectos exteriores, extremamente cultos e intelectualizados, mas sem alcançarem ali o cerne das consolações e das questões morais, que são o principal objetivo do Espiritismo, como Kardec e os Espíritos frisaram tantas vezes para nós. Então, é isso que está sendo dito aqui. Para estudar frutuosamente o universo e suas leis, é necessário, antes de tudo, a simplicidade, a sinceridade, a inteireza do coração e do espírito, virtudes estas desconhecidas ao orgulhoso. Então, sem sinceridade, sem compromisso com a verdade, mais do que com as nossas visões, mais do que com o nosso ego, com os nossos pontos de vista, sem simplicidade, sem inteireza do coração, que envolve aí humildade, integridade, honestidade intelectual mesmo, sem tudo isso, a criatura não consegue avançar nos pórticos do universo, não consegue penetrar nos mistérios divinos. Ela fica ali na antecâmara, ela consegue acessar uma outra coisa, mas ela não vai avançando tanto quanto poderia, por causa do orgulho que a entrava em sua marcha. É-lhe insuportável que tantos entes e tantas coisas o tornem subalterno.
Então por que o orgulhoso também não se abre a isso? Porque se abrir a isso, a novas ideias, a novas compreensões, seria ter que redimensionar o tamanho que ele deu para si mesmo. Ele teria que falar assim, puxa vida, então eu não sou tão grandioso assim, tão sábio como eu imaginava. Olha quantas outras coisas existem acima de mim. A começar por Deus. Por Deus. Então quantas vezes por detrás dessa resistência à própria ideia de Deus não está ali justamente o orgulho. Imagina, vai ter um ser que é um ente supremo que está acima de mim e que rege a vida de todos? Não, não aceito. Eu sou o ápice, o centro do universo. Então o orgulho, ele nos recoloca na devida posição, falando, meu filho, acima de você ainda tem tantos degraus. E por mais que você conte esses degraus, Deus está ainda além de tudo isso, acima de tudo isso. Então olha que perspectiva, né? Tão diferente que a humildade vai nos trazendo em antítese ao orgulho. Mais adiante, Leon Denis diz assim, o ensino dos Espíritos, 2 parágrafos adiante, patenteia-nos a triste situação dos orgulhosos na vida de além-túmulo, que é aquilo que a gente comentou. Ele chega do lado de lá e começa a ter os primeiros choques de realidade. E aí, tudo que era a raiz, a causa do seu orgulho do lado de cá, os títulos, as posses, os bens, o prestígio, lá de repente passa a não ter valor algum. E aí ele se vê como um mendigo, como um náufrago, que perdeu tudo, porque não se concentrou naqueles que são os verdadeiros títulos, naquilo que é a real causa, o motivo, o recurso de engrandecimento dos seres na criação, que são as virtudes, que são o conhecimento atrelado à humildade, gerando sabedoria real. Então ele chega e se vê de repente humilhado, vê acima dele espíritos que ele espizinhava, que ele desprezava lá, muito mais luminosos, gloriosos do que ele, opaco, sem luz, perdido em meias sombras, sem entender o que está acontecendo. A gente se recorda aqui daquele caso que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, né, Meu Reino Não É Deste Mundo. Kardec traz ali a mensagem de um espírito que havia sido uma rainha da França. Lá no último item desse capítulo, item 8, temos lá uma realeza terrestre, é o título da mensagem. E ela diz assim, quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Olha aqui. O orgulho me perdeu na terra, me cegou para os verdadeiros valores, para as verdadeiras conquistas. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Então a coroa fica, as vestimentas, os anéis, os brasões. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, né, com os aplausos e tal, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Imagina a humilhação, imagina a queda, é um pedestal que cai, é um ídolo que se quebra ali, né? Cai daquele pedestal. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam ou se requestam, se buscam, né, se desejam na terra. Então tá aí a ilustração, o relato de um próprio espírito dizendo-nos como o orgulho o perdeu na terra. No caso, ela, a rainha, uma rainha de França, que pelo orgulho chegou no mundo espiritual para se deparar com essa desilusão, com esse desencanto. Mais adiante, ainda nesse parágrafo, está dito aqui, o orgulho e a voraz ambição não se podem abater e suprimir
senão por meio de existências atribuladas, de trabalho e de renúncia, no decorrer das quais a alma orgulhosa reflete, reconhece a sua fraqueza e pouco a pouco vai se permeando a melhores sentimentos. Está aí o Instituto Educativo da Reencarnação no mundo, cumprindo a sua função. Então, quantos Césares, imperadores, reis, conquistadores gloriosos não tiveram numa encarnação subsequente encarnações apagadas, como escravos, como homens e mulheres do povo, vidas laboriosas, de muito sacrifício, para ir aos poucos quebrando aquele endurecimento, aquela fortaleza do orgulho, quebrando esses pedestais em que se cultuavam a si mesmos como deuses. O nosso querido Emmanuel, por exemplo, da condição de senador orgulhoso do Império Romano, volta 50 anos depois como escravo na história, sendo impelido ali à tarefa educativa, a muitos sacrifícios, a muitas renúncias, pelo menos já contando agora com a mensagem de Jesus que ele havia aceitado. Isso já foi um alívio, já foi um caminho assim de renovação muito importante para ele. Mas é assim que tem se quebrado ao longo dos séculos o orgulho de todos esses seres, nós outros, que temos nos colocado nessa posição assim de semideuses, quando não de deuses. Volta naquela vida obscura, apagada, de sacrifício, enfermidade, pobreza, enfim, oportunidades benditas. A gente costuma olhar às vezes essas vidas desafiadoras só como quem as lamenta, mas analisando do ponto de vista espiritual, quanto o espírito não está depurando ali, quanto ele não está juntando da verdadeira riqueza. Tanto é assim que depois, mais lúcidos, os espíritos agradecem profundamente por essas vidas apagadas, onde viveram muitas dificuldades, onde sofreram humilhações ou opressões, porque ali extraíram o verdadeiro ouro, o verdadeiro tesouro espiritual. Com um pouco de reflexão e sensatez, evitaríamos esses males. Por que consentir que o orgulho nos invada e domine, quando apenas basta refletir sobre o pouco que somos? Então, se refletíssemos sobre a brevidade da vida, a efemeridade da beleza, das posses, dos títulos, a gente já teria aí um bom imunizante contra qualquer expressão de orgulho. Como está dito lá no Evangelho segundo os Espíritos, até quando vocês darão tanto mais valor àquilo que brilha aos olhos do que àquilo que toca o coração? Até quando? Então ele vem falando aqui dos adornos, do corpo, da beleza, das posses, enfim, tudo aquilo que está por trás muitas vezes desse orgulho. E aí no parágrafo seguinte ele diz: assim, todas as distinções sociais, os títulos e as vantagens da fortuna medem-se pelo seu justo valor. Todos são iguais diante do perigo, do sofrimento e da morte. Então, ajudando a despertar o espírito, a quebrar essa cristalização do orgulho, vêm as experiências difíceis, muitas vezes o sofrimento, a dor, humanizando-nos, digamos assim, nivelando-nos às outras criaturas, as quais considerávamos tão abaixo de nós. Nesse sentido, há uma passagem que me recordo muito interessante, que está lá no livro Paulo Estevão, que é aquele momento em que eles estão ali no navio, Paulo como prisioneiro, indo para Roma, e eles passam por aquela tempestade, que viria a culminar ali num naufrágio, e eles vão parar na ilha de Malta. Mas durante aquela tempestade toda, Paulo convida a todos que ali estavam à reflexão, dizendo: olha, veja como que o perigo, veja como que os sofrimentos, a dor, o perigo ensina a fraternidade imediata para nós, porque estavam ali patrícios romanos, negociantes de Alexandria, pessoas lá da Fenícia, autoridades, soldados, pessoas do povo, prisioneiros, e de repente estava todo mundo ali, naquele perigo, como irmãos, um orando pelo outro, um ajudando o outro, um dando a mão para o outro, porque o perigo, a fraternidade, a limitação na matéria vai nos nivelando, vai nos fazendo ver que nós somos muito mais próximos do que imaginamos, que essas distinções exteriores, sociais, nada valem no momento em que a vida nos chama a esse turbilhão de experiências difíceis, por exemplo.
Então o Paulo fala, olha, se a gente aprendesse essa lição aqui, a vida lá no continente, na terra firme, seria bem diferente. Porque a dor ela vai nos trazendo de volta a essa humanização, vai nos fazendo ver ou nos sentir mais iguais aos outros. Né? A dor ela vai nos igualando, equalizando as diferenças, especialmente essas diferenças exteriores que ilusoriamente nós criamos. Todos os homens, desde o mais altamente colocado até o mais miserável, são construídos da mesma argila. Esse é o grande símbolo de Adão, um dos símbolos por detrás de Adão. Ele é feito ali de argila, né? Adão significa justamente isso, Adamá no hebraico, argila, barro. Como a dizer assim, todos somos feitos da mesma matéria, sendo ele esse símbolo da própria humanidade terrestre como um todo, todos somos feitos da mesma matéria. E não é nenhum adorno exterior que vai nos diferenciar essencialmente diante da lei de Deus, diante do quadro de verdadeiros valores da vida. O que nos diferencia uns aos outros é o quanto já caminhamos em termos de progresso intelectual e moral. Mas essencialmente somos todos iguais, em essência e em termos de potencialidade, de destinação também, assim como de origem. Revestidos de andrajos ou de suntuosos hábitos, os seus corpos são animados por espíritos da mesma origem e todos reunir-se-ão na vida futura. Todos temos também a mesma destinação. Aí somente o valor moral é que os distingue. E é o que o Espiritismo nos ensina de maneira tão clara, de maneira tão lúcida para todos nós, já atuando no sentido de combater também qualquer forma de orgulho que pudesse vir a nascer. E aí é uma subdivisão aqui do capítulo em que Leon Denis agora vai passar a tratar dessa experiência material, que, como nós vimos, ela tem a finalidade de ir quebrando no espírito toda e qualquer forma de orgulho. E assim ele vai vivendo então provas na matéria. Provas de pobreza em determinadas existências, provas de riqueza em outras, para ver também se ele já se corrigiu do seu orgulho, se ele não deixa se arrastar novamente o orgulho pela maior abundância de recursos, de poder ou de possibilidades do mundo. Então ele vai falar agora dessa alternância entre riqueza e pobreza e a finalidade de cada uma dessas experiências para o espírito, a fim de que ele possa realmente progredir e se libertar gradualmente, cada vez mais, de qualquer forma de orgulho, de qualquer raiz de orgulho que ainda exista em seu coração. E ele diz assim: se Jesus prometeu aos humildes e aos pequenos a entrada nos reinos celestes, é porque a riqueza e o poder engendram muitíssimas vezes o orgulho. No entanto, uma vida laboriosa e obscura é o tônico mais eficaz para o progresso moral. Então aqui a gente começa a tratar dessas duas provas distintas, ambas com finalidades, ambas ensinando aspectos aí específicos ao espírito em sua jornada de evolução. Então as provas que envolvem poder e riqueza, elas são, na verdade, eminentemente desafiadoras, né? Muitos se deslumbram achando que, olha, prova mais fácil, a facilidade em tudo, não tem dificuldade, não tem penúria, e acha que por isso talvez seria uma prova mais fácil. Do ponto de vista da matéria até pode ser, mas do ponto de vista do espírito é como caminhar por entre abismos muito mais profundos. Então é preciso de muito mais vigilância, de muito mais atenção. Mas ela também pode ser muito fértil, fecunda para o espírito, se bem soubesse aproveitar da riqueza e do poder para servir à coletividade. Da mesma forma, a prova da penúria, né, da vida mais apagada, ela vai ter a sua função de ensinar, por exemplo, a resignação, a resiliência e a abnegação, né? Mas ela também vai ter os seus riscos de produzir no coração a revolta, a inveja, o ciúme em relação àqueles que têm mais posses. Então, cada uma delas tem as suas particularidades, os seus riscos, mas também os seus potenciais, né? Os ganhos que elas podem trazer ao espírito. Seguindo mais adiante, no parágrafo seguinte, Leon Denis diz: tantos e tão fortes são os vínculos com que a riqueza nos prende à terra, que a morte
nem sempre consegue quebrá-los a fim de nos libertar. Às vezes o espírito segue lá orgulhoso ainda do lado de lá, precisa encarnar mais uma vez numa experiência mais apagada, como nós mencionávamos, para então começar a se desfazer daquela condição de tamanho orgulho. Mas é o que Jesus diz, né? São vínculos muito fortes e o espírito vai precisar ter muita determinação, muita força de vontade para não se deixar arrastar pelas tentações associadas à riqueza e às possibilidades que a riqueza abre, de todos os excessos, de prazeres incontáveis. Então ele vai precisar de muita força. E é o que Jesus quis representar, por exemplo, quando falou que mais fácil seria passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não está falando de uma impossibilidade, que um rico não conseguiria triunfar. Se fosse assim, a riqueza seria um atestado de falha, de queda. E Deus então teria uma obra falha, porque como ele entregaria a um espírito uma prova que não tem chance dele triunfar nela. Então é possível sim, mas é mais desafiador. É o que Jesus quer destacar por meio dessa hipérbole de que ele se serve, justamente para dar ênfase no quanto o espírito vai precisar de vigilância para triunfar na prova da riqueza, do poder, para que o orgulho não o segue e não o leve por caminhos falsos. E aí, refletindo até sobre essa questão então das provas, vamos lá ao Livro dos Espíritos para vermos o que eles descrevem, né, sobre essas provas. Quando a gente vai lá nas leis morais, na parte da lei de igualdade, por exemplo, nós temos lá um subtópico, as provas da riqueza e da miséria, das questões 814 em diante. Então, na 814, Kardec pergunta assim: por que Deus concedeu a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria? Resposta: para experimentá-los de modos diferentes. Porque o espírito em evolução ele precisa viver, digamos, todos os cenários possíveis. Cada cenário vai ter algo a ensiná-lo, vai testar ali alguma fragilidade dele, vai incentivar, estimular alguma virtude nele. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, à medida que o espírito vai ganhando um pouquinho mais de consciência, ele começa a participar ou a coparticipar da preparação da sua encarnação, junto com seus benfeitores. Então, ele sabe que vai passar pela prova da riqueza, o outro sabe que vai passar pela prova da penúria, e aí o que acontece? Muitas vezes é encarnando, pela falta de cultivo de espiritualidade, do conhecimento de si, o rico deixa-se levar pelo orgulho, torna-se cego, esquece os valores espirituais e mergulha na matéria mesmo, né, nos prazeres. E aí o que tem menos recursos, tem uma vida mais apagada, se revolta, e aí se insurge contra Deus, contra a sua lei, contra aqueles que têm mais recursos e tal. Questão seguinte: qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da miséria ou a da riqueza? São-no tanto uma quanto outra. Então eles meio que equiparam, né? Embora em outros momentos no Livro dos Espíritos eles vão colocar a da riqueza até como mais desafiadora. Então são-no tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. Então o caminho ali de tropeço na prova da miséria, da carência de recursos, é a das queixas, é a da revolta, é da inveja, da insurgência. Por outro lado, a riqueza incita todos os excessos. Então é a extravagância, é a desmedida, é a insensatez a que a riqueza leva. Então, calcanhar de Aquiles de cada uma das experiências. Por outro lado, a gente pode pensar nas virtudes de cada uma delas, né? Então, se a miséria pode provocar queixas, ela pode também produzir no espírito resignação, resiliência, obediência a Deus. Por outro lado, a riqueza, se ela incita aos excessos, como virtude, o espírito que passa triunfante por ela, ele vai adquirir o quê? Moderação, equilíbrio, controle de si mesmo, renúncia, desinteresse, devotamento, né? Questão 816. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem?
mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam, claro, de maneira ilusória, porque ele vai criando necessidades onde de fato elas não existem, e ele nunca julga possuir bastante para si unicamente. Então, sim, ele poderia ter mais raio de ação, um alcance maior, poderia potencializar em muito aquela encarnação em termos de aproveitamento, mas muitas vezes acaba se complicando muito mais. Então, a função daquele que tem mais recursos e poderes no mundo é justamente potencializar o bem gerado para tantos, seja na indústria, seja na ciência, né, alimentando descobertas, novos inventos, novos produtos, tecnologias. Alguns vão se servindo bem, ou mais ou menos bem disso, geram muitas benesses para a humanidade, mas também se perdem em muitos excessos, extravagâncias. Enfim, a balança divina da consciência vai fazer a leitura do aproveitamento de cada um dentro dessas experiências. Voltando aqui ao Leon Denis, ele diz no parágrafo seguinte: da paixão pelos bens materiais surgem quase sempre a inveja e o ciúme. Então, esse apego aos bens materiais vai trazer consigo outros elementos danosos ou prejudiciais, por exemplo, a inveja e o ciúme. Desde que esses males se implantem em nós, podemos considerar-nos sem repouso e sem paz, porque o invejoso e o ciumento, ele está sempre se comparando ali com o outro, ele está sempre incomodado com os triunfos do outro, com os recursos do outro, e aí ele vive um tormento incessante, os chamados tormentos voluntários, que nós vemos lá no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. A vida torna-se um tormento perpétuo, é o que está dito aqui. E isso pode acontecer não só naquele que já tem recursos e que fica sempre querendo ser o maior, ou que tem mais em relação aos outros, como também pode acontecer naquele que está passando pela prova da carência de recursos, que fica ali só invejando o outro, cultivando aquela inveja, sem compreender que existem riquezas muito mais valiosas e satisfatórias que estão ao alcance dele. Por exemplo, a riqueza de gerar o bem pelos gestos, pelo bem, pelo serviço que se faz, mesmo que ele não tenha recursos materiais de qualquer espécie, né? Jesus não os tinha, e no entanto alguém duvida que foi o que mais bem fez neste planeta, o que mais rico foi de fato neste planeta. Avançando ainda nesse parágrafo, um pouco mais à frente, diz Leon Denis: haverá existência mais lastimável do que a do invejoso, a do ciumento, que fica sempre medindo a sua vida em relação do outro, sempre vendo o que lhe falta e nunca aquilo que já tem, aquilo pelo que agradecer, sempre fica buscando aquilo pelo que reclamar. É uma vida lastimável, porque é de sofrimento perpétuo, não há alegria, não há a leveza, a serenidade da gratidão, do contentamento que a simplicidade gera no coração. Não será um suplício de todos os instantes o correr-se atrás de venturas quiméricas, porque ele acha que aquelas posses é que lhe trarão aventura. E ele fica invejando o outro que aparentemente tem uma vida só de felicidade, sem saber que tem muitas misérias morais escondidas ali. Muita amargura, às vezes, naqueles que têm uma vida dourada, de ostentação. Ele acha que é aquilo que vai lhe trazer ventura, mas Leon Denis está dizendo, muitas vezes são venturas quiméricas, ou seja, ilusórias. O entregar-se a futilidades que geram o desespero quando se esvai, porque a criatura ela vai tendo tanto prazer, ela vai cultuando tantas sensações, que ela vai sempre buscando novidade para ver se consegue ter uma sensação diferente, porque ela vai cultuando aquele prazer, e aquele prazer vai sendo cada vez mais vazio. E ela vai buscando futilidades. Tem o carro tal, e aí aquele carro já não dá mais, e aí tem que ser o carro agora envolvido ali em ouro. Né? Tem o barco tal, mas aquele barco não dá, tem que ser o maior de todos os barcos. Então a criatura ela vai multiplicando futilidade para ver se ela consegue saciar aquela sede, porque os prazeres vão deixando cada vez mais o vazio depois, quando não há intenção nobre, quando não há sentimentos nobres, quando não há desenvolvimento do espírito. Ela entra numa espiral de futilidades, que é o que muitas vezes nós vamos ver
né? Nos noticiários, nos sites, você vê assim, notícias que são notícias de pura futilidade, de quem não está encontrando saciedade mais nessa abundância de prazer e de recursos. Entretanto, a riqueza por si só não é um grande mal. Torna-se boa ou ruim conforme a utilidade que lhe damos. O necessário é que não inspire nem orgulho, nem insensibilidade moral. Então, como a gente falou, se ela é uma prova concedida por Deus ao Espírito, é porque o Espírito tem condições de triunfar nela. Deus não concederia uma prova que é 100% de probabilidade de falir. Não. Se ela existe, é porque é possível de passar por ela usando-a bem. E como seria usá-la bem? Colocá-la em um movimento a serviço da coletividade. Usar todas as portas que ela abre para ajudar mais e mais corações, para ajudar o progresso da humanidade. O que ela não pode é culminar nos excessos, na extravagância, no orgulho ou na insensibilidade moral, quando a criatura nem se importa com os outros. Então a gente vê, por exemplo, o caso de Zaqueu. Está lá narrado no Boa Nova, né? Aquele que foi chamado de servo bom, de servo fiel por Jesus, porque Jesus, ajudando a entender ali melhor a função da riqueza, orientou naquele coração o uso daquela riqueza. E ele foi um dos grandes auxiliares, os seus recursos ajudaram muito a comunidade crescente ou nascente do cristianismo. Os discípulos que estavam construindo já um orgulho assim também, né? Um julgamento prévio em relação a todos os ricos, considerando os perdidos, de repente se veem surpreendidos quando Jesus quer almoçar na casa de Zaqueu, que era publicano, que tinha mais posses. Eles ficam assim estupefatos, né? Ficam até surpreendidos com Jesus. Mas como assim? O mestre vai almoçar com esse que tem mais posses e tal? E aí Jesus traz a lição do bom uso daqueles recursos. Fica aí a sugestão para a leitura lá do livro Boa Nova, nesse capítulo sobre Zaqueu. Mais adiante, no próximo parágrafo, a prosperidade é perigosa por causa das tentações, da fascinação que exerce sobre os espíritos. Entretanto, pode tornar-se origem de um grande bem, quando regulada com critério e com moderação. Então nós temos registros na história, até mesmo na contemporaneidade, de espíritos que souberam passar por essa prova com muitos recursos, mas sem se deixarem cair nas malhas do orgulho, né? Mantiveram-se simples, mantiveram-se ali respeitosos, afáveis, gentis com todos os outros mais ricos que eles, ou mesmo os mais pobres, funcionários, etc., e colocaram um montante de recursos a serviço, por exemplo, da coletividade, patrocinando pesquisas, criando instituições de filantropia, de educação, de auxílio, de assistência social. Então, é o que ele diz aqui, né? Com a riqueza se pode contribuir para o progresso intelectual, melhoria da sociedade, quantas descobertas que aperfeiçoam, que facilitam a vida aqui no mundo, descobertas na medicina, descobertas na engenharia, não estarão ou não terão por trás ali indivíduos que tinham muitos recursos e que investiram nisso. Então esse seria o uso adequado, atrelado à humildade, atrelado a esse senso de responsabilidade para com a sociedade. A gente sugeriu aqui o capítulo lá sobre Zaqueu, só para indicar, é o capítulo 23, o servo bom do livro Boa Nova. Aí, avançando um pouco mais, um parágrafo à frente, diz assim: consagrar esses recursos à satisfação exclusiva da vaidade dos sentidos é perder uma existência, é perder a oportunidade que aquela existência lhe estava dando, é criar por si mesmo penosos obstáculos. O rico deverá prestar contas do depósito que lhe foi confiado para o bem de todos. Quando a lei inexorável e o grito da consciência se erguerem contra ele, nesse novo mundo, onde o ouro não tem mais influência, o que então responderá? Essa que é a reflexão que cada um que tem mais recursos e posses precisa fazer desde já. Quando a vida me pedir contas, o que eu responderei? Usei aquilo só para mim? Só para alimentar e para
digamos assim, acentuar ainda mais as extravagâncias, as loucuras, os excessos e os prazeres, ou aquilo gerou trabalho, gerou emprego, gerou pão na mesa, gerou sustento, gerou oportunidade para muitas outras vidas, famílias e para a humanidade como um todo. É esse tipo de indagação que o rico, ou que a prova da riqueza, pede do espírito que por ela passa. Certo? Avançando um pouco, no parágrafo seguinte, mais ou menos na metade dele aqui, o Leon Denis agora começa a falar da tarefa daqueles com menos recursos, daqueles que passam pela prova da miséria ou da carência de recursos. E ele antes diz, né, que quando o espírito não se julga suficientemente preparado para lidar com as tentações da riqueza, deve buscar quanto possível a simplicidade, fugir a essas possibilidades, né? Mas se a vida traz isso para ele, é porque de alguma maneira já estava prevista esta prova, essa experiência. Mas em falando sobre os humildes, ele diz assim: a tarefa dos humildes é a mais meritória. São estes os que suportam todo o peso da civilização, né? São a base, como que o fundamento, todo o peso da pirâmide civilizacional da sociedade está aí sobre essas vidas mais comuns, mais anônimas, mais apagadas. É do seu trabalho que a humanidade vive e se alimenta. O pobre deve ser sagrado para todos, porque foi nessa condição que Jesus quis nascer e morrer. Então, pelo simples fato grandioso, na verdade, de Jesus ter passado por este mundo nessa condição, a gente já deveria ter um respeito enorme por todos os que estão vivendo nessa condição, vendo ali a figura de Jesus. No fundo, deveremos ver a figura do Mestre em todos os que a vida aproxima de nós, em todos os próximos, mas também nesses carentes de recursos, de títulos, de prestígio no mundo, mas que estão ali muitas vezes angariando títulos extremamente nobres do ponto de vista espiritual. Então, que a gente possa ver a figura de Jesus nesses desprovidos de recursos, porque assim ele nasceu e morreu neste mundo. E ele cita também outros nomes que da pobreza saíram e deixaram um legado que enriqueceu tanto a humanidade. Ele cita aqui Epiteto, né, que foi um filósofo, Francisco de Assis, que tinha mais recursos, né, o seu pai, mas ele abre mão de tudo aquilo, esposa ou desposa a pobreza, a noiva a pobreza, e despojado de tudo materialmente, enriqueceu a humanidade, a Idade Média, um período difícil para a humanidade, enriqueceu-nos com tanta luz, com tanta exemplificação tão fértil e tão fecunda em torno do Evangelho de Jesus. Michelangelo, Vicente de Paulo e outros tantos espíritos, né, que poderíamos enumerar aqui. Eles sabiam que o trabalho, as privações e o sofrimento desenvolvem as forças viris, ou seja, as forças mais poderosas da alma, e que a prosperidade muitas vezes aniquila essas forças. Pelo desprendimento das coisas humanas, uns acharam a santificação. Francisco de Assis, Vicente de Paulo, por exemplo. Outros encontraram a potência que caracteriza o gênio. Um Michelangelo, se a gente trouxer aqui para o Brasil, a gente pode pensar no Aleijadinho, sem recursos, mas foi um gênio ali das artes. Então, muitas vezes, dessas posições mais obscuras despontam, desabrocham luzes, flores belíssimas, né, do gênio, da virtude, que engrandecem, que marcam a história da humanidade. A pobreza ensina a nos compadecermos dos males alheios e, fazendo-nos melhor compreendê-los, une-nos a todos os que sofrem. Dá valor a 1000 coisas indiferentes aos que são felizes. Essa talvez seja uma das lições mais valiosas que a experiência da pobreza ensina ao espírito, a dar o real valor às coisas. Coisas que para aquele que está lá mergulhado na matéria, nas ilusões, no orgulho, nos poderes, ele não valoriza, mas que são as coisas mais valorosas da vida. Os frutos, os detalhes da simplicidade, da amorosidade, da vivência, da convivência em família. Às vezes o espírito que passa, ou muitas das vezes o espírito que passa por essas vidas mais simples é que vai realmente aprender a valorizar isso acima de quaisquer títulos, tronos, coroas
e posses do mundo. Quem desconhece tais princípios fica sempre ignorando um dos lados mais sensíveis e poderíamos acrescentar mais sublimes da vida. E aí, ele então conclui: não invejemos os ricos, cujo aparente esplendor oculta muitas misérias morais. Não acreditemos naquele brilho todo. Muitas vezes há ali por detrás a dor, a lágrima, a angústia, o vazio existencial. Não esqueçamos de que sob o cilício da pobreza ocultam-se as virtudes mais sublimes, a abnegação, o espírito de sacrifício. Da mesma forma, não desprezemos os pobres, os que têm menos recursos. Por detrás, às vezes, dos andrajos, daquela vestimenta mais simples, daquela vida obscura, está-se ali lapidando um verdadeiro diamante que há de brilhar de maneira belíssima depois, no plano da verdade, no mundo espiritual. Então, eis a finalidade dessa balança da vida, dessas experiências alternadas entre riqueza e pobreza para o espírito, sempre visando destruir o orgulho e a sua fortaleza, as suas raízes, as cabeças dessa hidra, para que na simplicidade encontremos a verdadeira riqueza e o engrandecimento do espírito, que é a meta maior de nossa existência. Esse é o capítulo de hoje, portanto, muito belo, muito elucidativo, e no próximo estudo nós avançamos para o vício também desafiador a ser combatido, que é o do egoísmo, irmão gêmeo, ou aí pelo menos intrinsecamente ligado ao orgulho. Por hoje nós ficamos aqui agradecendo mais uma vez a presença e a participação de vocês. Que o Divino Mestre siga a nos inspirar sempre e nos ajudar a vencer em nós essa hidra do orgulho. Um grande abraço e até o próximo episódio.